Meus amigos, um grande abraço a todos. Quero começar esse vídeo agradecendo mais uma vez pela sua presença, pela sua amizade e reforçar a minha gratidão a todos que deixaram uma mensagem pelo meu aniversário, nesse domingo, dia 2 de abril, e também a todos que colaboraram com o meu canal, me presentearam com um Pix. Então, meu muito obrigado a todos vocês que ajudaram a fazer o meu domingo muito melhor. Vamos começar então a falar sobre Fluminense, porque a gente tem uma semana decisiva, uma semana de estreia na Libertadores, semana de Fla-Flu, para ver quem vai ser o campeão carioca, e é sobre justamente o Fla-Flu que eu quero começar falando com vocês. Para você que está aí de repente desanimado, pessimista, tá achando que já era, que não dá, vou trazer uma informação aqui que talvez vá te animar. Esse jogo do Fluminense desse sábado, que o Fluminense perdeu por 2-0, além de toda a questão da arbitragem, né, toda a polêmica envolvendo a arbitragem, todos nós muito chateados com tudo que aconteceu, né, eu já vou falar também sobre a arbitragem, mas observem como esse foi um jogo fora da curva nos últimos Fla-Flus. Eu fiz uma conta e esta foi a primeira vez nos últimos 14 Fla-Flus que o Fluminense não marcou nenhum gol. A última vez que o Fluminense não tinha marcado gol sobre o Flamengo foi no dia 15 de julho de 2020, segundo jogo da final do Campeonato Carioca, quando o Flamengo venceu por 1-0. Foi durante a pandemia. Esse jogo não houve nem torcida, foi um jogo com estádio vazio e o Flamengo venceu por 1-0. De lá para cá, em todos os jogos, o Fluminense marcou gols sobre o Flamengo. E em duas oportunidades, o Fluminense venceu o Flamengo por uma diferença de 2 gols, né, que seria o suficiente hoje para o Fluminense levar a decisão para os pênaltis. 3-1 em 2021 pelo Campeonato Brasileiro e 2-0 no primeiro jogo da final do ano passado. Dito isso, vamos falar então sobre a arbitragem do jogo de sábado agora, porque a Federação do Rio divulgou o borderô e também a súmula desse Fla-Flu, primeiro da decisão do Campeonato Carioca, que teve renda de 4 milhões, pouco mais de 4 milhões 873 mil reais, e desse valor, tirando as despesas, taxas, impostos, tirando também a parte do Flamengo, o Fluminense ficou com 1 milhão 254 mil reais, foi o lucro do Fluminense com esse jogo. Na súmula do árbitro, o Wagner do Nascimento, ele se explicou sobre a expulsão do Fernando Diniz. Disse que ele expulsou o Diniz porque o Diniz disse para ele: vai se fu... Eu não posso falar o resto porque senão o YouTube pode me cortar aqui. Tem gente que fala, não tá nem aí. Eu prefiro não falar porque também respeito as pessoas que me assistem, né? Porque tem mulheres, tem crianças, tem pessoas também que não gostam de ouvir palavrão. Então eu vou, só deixar aqui o indicativo do que o Wagner do Nascimento descreveu na súmula. E aí ele diz que expulsou o Diniz, porque o Diniz disse isso, vai se fu, e em seguida ele escreveu que se sentiu ofendido. Gente, eu sinceramente, eu achei que o Diniz tinha dito algo assim, né, muito sério para ser expulso, não sei, eu acho que foi... Assim como eu acho que o árbitro usou 2 pesos e 2 medidas, né, na expulsão do Samuel Xavier e na não expulsão do Léo Pereira do Flamengo, eu acho que o árbitro também foi muito rigoroso nessa expulsão do Fernando Diniz, que prejudica muito o Fluminense para o segundo jogo, porque ele tirou do banco de reservas um técnico que, não só do banco, né, ele tirou do vestiário também, para fazer uma preleção, para falar com os jogadores no intervalo, passar orientação. Então o Diniz ele é muito importante para que o esquema dele dê certo, porque o Diniz ele não para um minuto. Então a expulsão do Diniz ela é assim de um prejuízo gigantesco para o Fluminense para esse segundo jogo da decisão. Eu, na minha visão, acho que o árbitro exagerou, né, ao expulsar o Fernando Diniz. Eu
no lugar da diretoria do Fluminense, eu não sei se cabe, mas eu acredito que caiba, eu entraria com um pedido de efeito suspensivo para o Samuel Xavier e para o Fernando Diniz. Não sei se o Tribunal de Justiça Desportiva do Rio iria aceitar, mas eu entraria com um pedido de efeito suspensivo para que os dois possam estar em campo, né, o Diniz no banco e o Samuel em campo, na segunda partida da decisão. A gente já cansou de ver isso aí no futebol. Todos os times fazem isso, né? Entra com pedido de efeito suspensivo, os caras jogam, vão ser julgados e só vão cumprir a suspensão depois quando forem julgados. A gente já cansou de ver isso. Então, na minha visão, essa deveria ser a postura do Fluminense para que Diniz e o Samuel Xavier possam estar à disposição, possam, né, participar do jogo do próximo final de semana. Vamos ver se o Fluminense vai, né, tomar alguma atitude nesse sentido para conseguir a liberação dos dois e para que eles possam estar, né, no jogo contra o Flamengo, que vai decidir o título carioca de 2023. Vamos falar agora sobre a Libertadores da América, porque nesta terça-feira começa o grupo do Fluminense na Libertadores. Tem The Strongest e River Plate às 9 horas da noite. O jogo vai ser na Bolívia. Os dois estão no grupo do Fluminense. O Fluminense joga na quarta, um dia depois, contra a equipe do Sporting Cristal do Peru. O Fluminense desembarcando na madrugada desta terça-feira em Lima, capital do Peru. Vai treinar na terça-feira no centro de treinamento da seleção peruana. E na quarta-feira é o jogo do Fluminense. O Fluminense divulgou, inclusive, nesta segunda, a lista com os 50 jogadores que vão poder participar, pelo menos por enquanto, né, da Libertadores da América. Alguns nomes ao longo da competição poderão ser trocados, mas são 50 nomes e me chamou a atenção que desses 50 nomes, 31 são formados em Xerém. E só 19 não foram formados em Xerém. Muitos garotos do time sub-20, e um destaque para o Cauã Elias, jogador que está disputando o Sul-Americano Sub-17 com a seleção brasileira. Já tem 4 gols em 2 jogos no Sul-Americano, marcou gol. Sábado, enquanto o Fluminense estava perdendo para o Flamengo, o Cauã Elias estava fazendo 2 gols pelo Brasil contra a seleção chilena. Já havia marcado outros 2 na estreia contra o Equador. Então o Cauã Elias está na lista também dos 50 inscritos pelo Fluminense na Libertadores da América. E entre os inscritos, claro, está o reforço que o Fluminense contratou junto ao Volta Redonda, o Lelê, que não pode jogar no Campeonato Carioca, nem na Copa do Brasil, mas o Lelê foi inscrito na Libertadores, claro, viajou com a delegação e é opção para o técnico Fernando Diniz para esse jogo. O GE. Globo, inclusive, trouxe uma notícia nesta segunda-feira de que o Lelê tem agradado e surpreendido muito nos treinamentos. Chegou tem poucos dias, mas já tem surpreendido a comissão técnica. Então é grande a chance dele, inclusive, ter oportunidades já nesta quarta-feira contra o Sporting Cristal. Outra informação importante é de que o Netflu apurou que o Lelê, ele tanto pode ser utilizado pelo Diniz como um jogador de lado de campo, como centralizado. Vamos ver então como que o Diniz vai escolher a posição, vai, né, posicionar então o Lelê nas primeiras oportunidades que ele tiver nessa equipe do Fluminense. A gente também traz a informação de que o Sporting Cristal divulgou a notícia de que cerca de 70% dos ingressos para o jogo, da carga de ingressos para o jogo já está esgotada. O Estádio Nacional de Lima tem capacidade para 43 mil torcedores, portanto, vamos colocar aí em torno de 29 mil ingressos mais ou menos vendidos até agora para esse jogo de estreia das duas equipes na Libertadores, um jogo muito importante para a classificação do Fluminense. O Fluminense precisa vencer, porque depois ele faz 2 jogos em casa. Então, se o Fluminense vence o Sporting Cristal, vence o The Strongest no Maracanã, vence o River Plate, ele já abre 9 pontos na liderança do seu grupo e deixa bem encaminhada, porque depois, na última rodada, o Fluminense também decide no Maracanã contra esse mesmo Sporting Cristal. E entre a última partida, né, e a terceira rodada, o Fluminense faz 2 jogos fora, 2 jogos perigosos
de resultados improváveis, né? Aliás, imprevisíveis, né? Na verdade, me corrigindo, resultados imprevisíveis que são contra o The Strongest na altitude de La Paz e contra o River Plate no Monumental de Núñez, que acabou de ser reformado. Então, partida importantíssima, a vitória é imprescindível para o Fluminense nesse jogo de estreia, para que o Fluminense possa já aí, né, começar a querer encaminhar sua classificação para a segunda fase da Libertadores da América. Meus amigos, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, um grande abraço a todos, ótima semana, até a próxima.